e bem-vindos. Aqui é um espaço para a gente falar sobre tudo que envolve a parentalidade. O meu objetivo é espalhar a consciência e o conhecimento sobre esse tema, para equipar você para ser uma mãe guiada pelo amor e equipada de conhecimento. Porque afinal, ser pai, ser mãe é um ato de amor, de responsabilidade e de muito crescimento. Então vamos juntas nessa jornada. Eu sou Beatriz Samaia e eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Essa conversa é muito especial, não só porque é a primeira conversa nesse formato, mas também porque o convidado é muito especial. Hoje eu trouxe para conversar com a gente o meu marido, Rodrigo Samaia, meu companheiro de vida há 16 anos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo que envolve um relacionamento duradouro, as bases da família, como é que fica a relação do casal depois da chegada dos filhos, o papel do pai, o papel da mãe, como é que isso é organizado dentro de casa e, assim, especialmente dentro da nossa casa. Tô super feliz, acho que um dos nossos fortes, a gente vai conversar bastante, é a comunicação, então tô muito feliz da gente ter essa oportunidade, né, de conversar e do Rô trazer um pouquinho da perspectiva dele, de tudo que tem acontecido nas nossas vidas nos últimos anos. Amor, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite, por ter embarcado comigo nessa jornada e por sempre estar ao meu lado em todos os objetivos que eu tenho, Sim. em todas as caminhadas que eu tenho profissionais. Então, muito bem-vindo. É um prazer enorme. Obrigado. Bom, que responsabilidade, né? E não sei se eu tenho a eloquência, espero que a gente consiga passar alguma coisa interessante aqui para vocês. E para mim é um grande prazer poder estar aqui com você, apoiar e ver você colocar para fora, né, de casa, todo esse potencial, todo esse conhecimento, que eu acho que vai ajudar muita gente. Sou seu fã número um e sou um incentivador aqui dela sempre, em tudo que ela vem a fazer, tudo que ela quer colocar para fora, e esse conhecimento todo acho que vai ajudar muita gente. Então, Ai, amém. é um prazer estar aqui com Sim, você. eu espero. E, Rô, pra gente começar, eu acho que até pra todo mundo se familiarizar um pouquinho com a gente, com a nossa história, eu acho legal você contar, e eu quero que você conte da sua perspectiva. Vocês não sabem, mas o Rodrigo era uma pessoa que sempre falava que ele ia casar depois dos 40 anos, enfim. E foi, no final, um dos primeiros a se casar da turma dele, eu acho que da turma mais próxima, o primeiro. A gente se conheceu muito cedo, com 18 anos, né? Primeiro semestre da faculdade. E eu queria que você contasse um pouquinho para todo mundo sobre a nossa história, na sua ótica. Acho que todo homem passa um pouco por isso, né? Na juventude, tá muito mais ligado aos amigos e sair, tem essa visão de futuro ligada aos amigos, mas eu acho que a gente teve um relacionamento, acho que muito profundo, muito rápido, de uma parceria muito grande, e para mim acho que foi fácil. Em algum momento eu acho que ter essa chave, né, eu comecei a pensar um pouco no futuro, onde eu queria chegar, como que eu queria terminar minha vida, com quem eu queria gastar minha vida, e óbvio que eu não gosto de família e amigos, mas a gente começa a refletir sobre quem vai estar do nosso lado de verdade, quem que vai ser nosso companheiro. E aí acho que essa visão que eu tinha de uma família estruturada, de ter filhos, de ter uma mulher bonita, inteligente, parceira do meu lado, quando eu parei para olhar, você já existia, já estava ali do lado, era muito melhor do que tudo que eu podia sonhar, e acho que ficou muito fácil de eu começar, acho que mudar devagarzinho essa percepção, né, do que é família, com quem que eu quero gastar meu tempo de verdade, acho que colocar a gente em primeiro lugar para a gente poder começar a construir isso. E lá atrás era mais fácil, né? A gente ficava morando com os pais, trabalhando, era fácil, a gente não sabia, né? Mas a gente começou, acho que muito cedo também a viajar bastante, a conhecer o mundo, a ter É, algumas experiências que acho que a gente criou esse conceito de amizade, parceria e olhar muito um pro outro, né? sim, eu acho que tem uma coisa que não tem uma história certa, né? Assim, Sim. mas no nosso caso, a gente se conheceu muito novo, 18 anos, primeiro semestre da faculdade, e a gente acabou, acho que assim, de uma forma, não sei, não foi tão consciente, mas eu acho que a gente entendeu que a gente precisava esperar amadurecer mais, tanto individualmente como casal, para dar qualquer passo de casamento. Então a gente namorou por 9 anos até a gente se casar. A gente tem agora já 7 anos de casados. E eu acho que esse processo que a gente passou antes de casar foi muito importante, porque a gente pôde viver, porque como a gente era muito novo, eu acho que a gente tinha uma história ainda muito importante para viver, assim, tanto profissional, de se encontrar profissionalmente, tanto socialmente, imagina, a faculdade, tantas coisas novas, legais, sociais acontecem ali, né, naquele meio que a gente também queria viver aquilo, mas ao mesmo tempo também queria estar junto, então eu acho que esse processo, assim, de 9 anos até a gente casar foi muito importante pra gente
dar esse passo tão importante que hoje com 2 filhos a gente tem muita clareza do quanto sério você formar uma família, a gente fazer isso num momento já bem maduro, né? Sim. E eu acho que essa questão também de estar muitos anos juntos é muito legal porque tem essa coisa da história de amor, de fato. Eu acho que assim, a gente, né, nunca apresentei outra pessoa para os meus pais, então, com certeza a gente tem essa coisa da história romântica do amor romantizado. Por outro lado, a gente também tem o amor muito concreto, porque a gente acabou passando por muita coisa juntos, né, amor? Eu acho que a gente passou por todas as fases possíveis, dos 18 até hoje. De toda a imaturidade, todas as brigas e dificuldades, para até a gente Exato. aprender a se ajustar, né? E se Exatamente, valorizar. desde, né, se encontrar profissionalmente, se encontrar pessoalmente, de momentos que, enfim, a gente quis ir para um lado, o outro quis ir para o outro. Eu E acho que acho que é importante que a gente também nunca se segurou, né? sim. De aproveitar as fases que cada um teve, de você fazer intercâmbio, aproveitar com os amigos e assim por diante. Acho que a gente sempre se apoiou, entendeu isso. Não que foi fácil, né? As brigas, ainda Não. mais quando jovem, acontece. Mas eu acho que essa preocupação com o outro foi sempre muito importante da gente conseguir se reconciliar, comunicar e chegar num consenso. E isso que você falou assim, da preocupação com o outro, o que que você acha que foi fundamental para a gente ter construído um relacionamento duradouro de 16 anos e ter começado tão jovem, né? Porque hoje em dia a gente conversa bastante sobre isso. Assim, a gente, não sei, eu acho que talvez a nossa geração passou muito por isso, mas dos 20 aos 30 a gente tinha uma questão social muito grande do assim, você precisa focar em você, na sua vida. Então, assim, no seu trabalho, você precisa ser feliz. E a gente, dentro disso tudo, conseguiu se encontrar e perdurar nesses 16 anos. O que que você acha que foi fundamental? Assim, é claro que não é uma coisa só, mas assim, as pecinhas chaves para esse relacionamento ter durado de uma forma tão bonita até hoje. Eu acho que tem vários fatores, mas se eu consigo pensar em um, assim, eu acho que é de fato a comunicação, né? Pra gente conseguir expressar, criar conexão, confiança. A gente nunca ficou com aquele negócio entalado. Tive que aprender também, óbvio, a ficar entalado um pouquinho, Não, porque não dá isso, pra resolver tudo na mas hora. isso eu acho legal falar, É, porque a gente, enfim, nós somos diferentes, pessoas sim. diferentes, e o Rô me apresentou muito esse lado do diálogo, desse lado de expressar o que a gente está sentindo, de resolver as questões, de conversar. Só que eu não era assim, e tinha momentos que eu Tive que comecei que eu aprender falava, a ficar eu quieto, não espero quero passar um resolver tempo. nada agora, né? É, é Mas isso. com certeza, eu acho que a comunicação é muito chave, né? Acho que a comunicação e a parceria, que acho que surgiu muito cedo, no fundo, de a gente sempre querer fazer um mais um dá três, né? Não é um Sim. relacionamento para o meu bem ou para o seu bem, mas acho que você me ajudou em muitas coisas de verdade e acho que vice-versa. Então, eu acho que sempre foi essa questão de colocar o outro como tão importante, né? Os desejos, sonhos, aflições do outro como tão importantes quanto o meu, e acho que quando você de intercâmbio, putz, eu não sei o que vou tirar essa experiência, essa vontade, se tá lá, eu quero que você faça. E acho que várias vezes também, de viagens, coisas que eu queria fazer, você foi a primeira, eu sabia que não era fácil, mas não, vai lá e faz, porque eu sei que é importante. Então, acho que apesar de estar muito tempo juntos, e a gente nunca se limitou ou se proibiu de algumas coisas que eu costumo pensar e falar que quem ama liberta. E acho que nosso relacionamento sempre foi, óbvio, com Claro, como um negociações, relacionamento, com né? negociações e ajustes, mas a gente nunca acho que se impediu, né, de o outro, apesar de diferentes, ter as vivências, experiências que eu acho que foram muito importantes para a gente estar feliz e nunca ficar Uhum, com aquela, pô, deixei de sim. aproveitar a vida, né? E eu acho, isso que você falou, eu acho muito fundamental. Com certeza, a comunicação, eu acho que foi e é para nós hoje uma chave muito grande, assim, para o nosso relacionamento ser saudável. A gente tem um espaço muito grande e eu acho que os relacionamentos precisam, relacionamentos sociais, seja casamento, amizade, relacionamento de mãe, filho, precisa ter espaço para comunicação. Eu acho isso Sim, fundamental. Quando você tem um espaço que você sabe que se tem algo te incomodando ali, você pode falar e que você vai ser ouvido e vice-versa, né? E que vai ter uma resolução daquela conversa, é muito, muito importante. Eu acho que isso sim. salvou a gente. E a gente fala sobre, a gente E acho sempre que se muito importante, comunicou, desculpa, sobre temas importantes muito cedo, né? Eu lembro que a sim, gente já falava de finanças e de contas muito antes de casar. E outra coisa que você falou que eu achei muito importante, que é também, eu acredito, muito a chave de um relacionamento durar, do relacionamento ser duradouro, é o 1 mais 1 ser igual a 3. Porque poxa vida, quando você entende que a pessoa que está ao seu lado é a pessoa que vai caminhar a vida inteira com você, não existe mais nenhuma conquista é só sua, sabe? Nenhuma derrota é só sua, nenhuma alegria é só sua, nenhuma tristeza é só sua.
essa combinação de realmente dois virarem, né, três, é muito, muito importante, muito especial. E é tão lindo, porque quando você pensa assim, né, quantas coisas a gente vai viver nessa vida inteira. E você ter alguém do seu lado, que tá do seu lado para todas essas coisas, eu acho que é uma chave muito grande, assim. E você sempre Sim. falou isso, né, de colocar a prioridade do outro acima da sua. E tem, desculpa, uma última coisa que me lembrou agora. Tem um livro muito legal que chama. É um livro curto, mas ao mesmo tempo ele é bem profundo, que chama As Pequenas Virtudes do Lar. E ele fala muito sobre isso, sobre como, quando você está num ambiente em que eu cuido de você e você cuida de mim, eu não preciso me preocupar tanto comigo, porque eu sei que eu tô sendo cuidada e eu Sim. posso cuidar de você. Então, essa troca, essa segurança que você tem de que a pessoa que tá ao seu lado, ela não vai abusar de Uhum. você, da sua boa vontade ou de qualquer faceta sua, é muito também importante para você criar esse relacionamento seguro, né? Acho que são bases importantes. E aí, puxando um pouco sobre Não, isso. e nisso Desculpa, até pode falar. complementando, né? Eu acho que tanto relacionamentos profissionais, familiares, acho que você percebe aquela pessoa que você dá o dedo, pega o braço. E aí que você tem que se policiar, manter uma distância ou conseguir criar uma Se barreira, blindar ali. se blindar de certa forma, porque você não pode ser, confiar 100%, ser aberto, porque você sabe que não é um ambiente para isso. E acho que a gente sempre teve essa questão, desde os detalhes, assim, eu via quando ela sempre dá o melhor pedaço para mim e vice-versa. Então são, não, mas em detalhes muito Sim. simples que você vê quem é quem é a É, pessoa, e acho que você pode realmente ser tranquilo, ser aberto é, e confiar. Eu acho que é a base de tudo, né? Pra gente sim. poder construir. E quando você ter essas conversas que fala, né? Colocar seus posicionamentos, suas coisas, mas é ter, acho que a habilidade, acho que a gente aprendeu a fazer isso também com o tempo. Tinha embates e a gente parava, refletia, voltava. Ó, na verdade, o que eu queria dizer era aquilo de perdoar de verdade quando falou coisas erradas, para não criar aquelas feridas, mas eu acho que olhar no ponto de vista do outro, com as crenças, com as preocupações, com as gatilhos e defeitos que o outro tem, para você entender ali o que está passando, né? Porque é muito fácil a Sim. gente vir, cuspir, e acho que o que você está sobrecarregado e querer desabafar um pouco com o outro. E eu acho que eu lembro de conversas, né, que a gente aprendeu. Falou, pô, às vezes eu quero desabafar, você pode me ouvir? Eu não quero opinião agora. E aí eu aprendi a respeitar, ok, desabafa, e depois ver, pô, você quer opinião ou não quer? Então tem hora que a pessoa não quer a opinião, que ela não quer, ela só precisa de alguém, um parceiro, para de fato desabafar. Não precisa. Eu acho que É, muitas vezes acontece isso, né? Até sim, mesmo com filho, né? E você falando disso, de você poder entender, olhar com o olhar do outro, isso é uma base muito importante da parentalidade também, sim. porque você só consegue de fato ajudar e se conectar quando você entende o que tá. Desculpa, desculpa. Tudo bem. Quando de fato você entende o que está acontecendo, né? Então, quando a gente fala né, das birras, por exemplo, das explosões emocionais das crianças, você só vai conseguir realmente ajudar quando você entender que aquela birra não é uma malcriação, que aquela birra não é uma provocação, e sim ela tem um fundo de maturidade neurológica e de outras questões. É Exato. muito importante você, né, buscar conhecer o outro para isso. E tudo isso que a gente está falando, eu acho legal trazer esse conhecimento. É muito novo, né? Essa visão romântica do casamento é uma visão muito nova. Quando você olha a história da humanidade, principalmente, por exemplo, quando eu estava olhando, principalmente no olhar da criança, né? O papel da criança para a sociedade mudou muito ao longo do tempo, né? Esse respeito que a gente tem com a criança hoje, essa importância que a gente dá para o brincar é uma coisa muito nova, né, na sociedade. E o casamento romântico, no sentido de que eu estou neste casamento para ser feliz, para encontrar esse meu amor, para viver esse amor, isso é uma visão nova. O casamento ele era muito mais uma união de interesses, que claro, se tivesse o amor ia ser muito bacana, mas ali ele tinha ali muito mais uma união de interesses. E eu queria um pouquinho da sua opinião sobre isso, sabe? O quanto que para um relacionamento duradouro a visão romântica funciona, mas o quanto também você precisa ter uma intencionalidade para a coisa funcionar, sabe? Assim, Sim. porque eu acredito muito que para o relacionamento durar, claro, precisa ter o amor, né? Isso sem dúvida alguma. Mas também precisa ter intenção. Então, aquilo que a gente às vezes conversa, né? Porque a gente conversa muito, gente. Se tem uma coisa que até a gente brinca às vezes, fala, ai, Rô, tô precisando filosofar hoje. E aí a gente conversa, enfim, sobre vários temas. O que é muito legal, que acaba sempre aproximando a gente. Mas uma das coisas que a gente já conversou outras vezes é de como você precisa ter intenção para aquela coisa funcionar. Então, por exemplo, eu agora quero começar a estudar autoconhecimento, vou começar a meditar, fazer yoga, sei lá, assim, né?
né? Tô dando uns exemplos aleatórios. Agora, se você não tiver a intenção de trazer o seu relacionamento para junto dessa fase da sua vida, tem grandes chances de em algum momento seu caminho for virar para a esquerda e seu relacionamento for reto. Ir reto, né? Então, é muito importante também você ter sempre a intenção de trazer o parceiro, de trazer a sua família, o seu relacionamento para a fase de vida que você tá. Eu acho que Sim. a gente sempre tem que ir ao longo da vida e ajustando, sabe, a rota, no sentido de trazer tudo para o mesmo caminho. Então, eu acho que tem o quesito do amor, mas também tem o quesito da intenção. Sim. Entre aspas, da razão, podemos dizer assim? O que você acha? Acho que, com certeza, né? Acho que, em primeiro lugar, precisa de coragem, né? No fundo, para você tomar uma decisão de longo prazo de que nem sempre vai ser fácil, mas a decisão de fazer dar certo, eu acho que é a mais importante, que cada um tem que tomar, acho que antes de entrar nesse jogo junto, porque acho que tanto negócio, relacionamento, a gente vai tocando, e no fundo isso às vezes não acaba sendo a melhor forma, porque a gente fez isso, né? Fomos tocando jovens, mas em vários pontos Mas acho que a gente eu tinha percebi que a bastante gente... intenção, Não acho que foi uma coisa tão, exato. sabe, assim... Não, acho que teve pontos de maturidade que ali a gente parou, opa, precisamos sentar e ver para onde que a gente está indo, qual que são nossos valores em conjunto, né? Acho que casa dividida não prospera. E o amor acho que é como se fosse acho que a gente falou isso até no casamento, né? Um pouco antes, como se fosse um diamante que sobre calor, você falou temperatura isso. e pressão que vem... Escreveu isso nos votos É, dele de que acho que vem casamento. brotar e se tornar a sua melhor versão. Então, acho que é nessas, eu digo, quando passa por situações difíceis, financeiro, emocional, que aí você confia, Sim, vê quem está do seu lado, quem é quem, sim. e a gente acho que se fortaleceu muito nesses momentos onde um precisou muito do outro. Então, acho que primeiro é assumir a responsabilidade, porque acho que o relacionamento nem sempre vai ser equilibrado, vai ter horas que você precisa Sim, também puxar, acho. o outro precisa puxar, e se você sempre tiver com essa expectativa no outro, é claro que vai falhar. Então, acho que muitas vezes você vai precisar assumir a responsabilidade, falar, não, quem vai dar certo sou eu vou pegar, se o ambiente está ruim, eu vou fazer dar certo, se a pessoa está mal, eu vou ajudar ela a levantar. E acho que ter essa positividade com amor para trazer, e não de forma alguma, nunca com julgamento, porque eu acho que essa energia, né, quando a gente senta com um mendigo presidente dos Estados Unidos, você sentar com a pessoa, olhando para o coração dela, com os desafios dela, e com você isso sempre foi muito fácil, né? Porque quando a gente brigava, estava distante, não passava horas e eu já começava a pensar, não, mas como ela tá lá, como tá o coração dela, o que ela tá pensando, e vinha um pouco o que tá passando na sua mente, e aí fica muito mais fácil, quando Uhum, você olha com o olhar do outro e tenta chegar num consenso. sim. O que não é fácil, tá? Eu acho que a gente escutando você falar, eu acho que você tem uma coisa muito bacana, que é raro de ver no homem, que é a sensibilidade. Acho que tem o fato também, assim, de você ter, o Rô, ele tem uma família muito feminina, ele tem 2 irmãs, então acho que isso ajudou também, talvez, você a entender o lado feminino, e tudo, mas eu acho que você é uma pessoa profunda. É, Então, assim, quando eu te disse, olhar com os olhos do outro, isso é um exercício, muitas vezes, para muitas pessoas, né? Para mim é um pouco. Eu confesso que eu também sempre fui uma pessoa muito assim, que eu tinha a minha opinião muito certa, sempre soube as coisas que funcionavam para mim, que eu acreditava. Então, colocar o olhar do outro, para mim, em alguns momentos, hoje é muito mais natural, Uhum. porque eu busquei essa evolução, mas assim, é um exercício, né? Por isso que eu acho que quando a gente pensa num relacionamento, eu vou trazer esse tema da família também daqui a pouco. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco esse pé do romance, que, óbvio, é maravilhoso, é importante, é aquela chama, enfim. Eu acho que em muitos momentos foi o que segurou a gente, foi o amor. Mas também tem um quê aí do esforço, de você sair da sua zona de conforto, de você buscar ser diferente, de você buscar entender o outro. Sim. Existe um esforço ali, né, que não é natural. Então, isso eu acho Não, legal trazer, né? Porque, assim, sim, às vezes as pessoas olham pra gente, a gente tem... várias pessoas já falaram isso. Nossa, que lindo, 16 anos. Como se tivesse sido uma coisa super natural. A gente se encontrou, se amou, se apaixonou e aí foi. Que lindo esse caminho. Não, por muitas vezes esse caminho... ele foi uma decisão, sabe? Assim, uma decisão consciente e racional. sim. Então, assim, eu quero entender o que tá acontecendo com ele, né? Eu quero entender, tá bom, eu já vi que a minha visão é diferente, mas deixa eu entender a história dele, né? Peraí, poxa, será que lá atrás, né? Como é que foi isso pra ele? Então, deixa eu entender pra conseguir me colocar no lugar dele. Eu acho que é uma É coisa isso. Quando vem um comportamento, da onde que da vem onde isso? É que vem fruto? O isso. outro tá Só que isso ciente ou não? é um Quer? exercício, Sim, né, Rô? Você não acha? Assim, com não acho certeza. que é tão natural pra tantas pessoas isso. E eu acho que também essa coisa de você pensar num relacionamento duradouro, você acreditar que. Você pensa assim, qualquer relacionamento que você vai carregar a sua vida inteira,
A sua vida inteira vai ter fases. Vão ter fases que você vai ser uma pessoa incrível. Vão ter fases que você não vai ser uma pessoa tão bacana. Tem fases que você vai estar muito focada no seu trabalho. Tem fases que você vai precisar focar na sua família. Enfim, a gente vai ter fases. Vai ter fases que você vai ser uma pessoa evoluída, outras que você vai estar um pouquinho mais para baixo emocionalmente. E quando a gente pensa no relacionamento duradouro, esse relacionamento precisa acompanhar todas essas fases. Sim. Por isso que eu acho tão perigoso a gente colocar todas as nossas expectativas de vida e de felicidade e de preenchimento numa outra pessoa, sem entender que a gente vai ter fases, e assim como a gente, a outra pessoa também, né? Então, Sim. eu acho que a gente já viveu várias fases juntos, né? Fases que eu fui super bacana, fases que eu não fui tão legal. E o relacionamento, ele vai acompanhar isso. Então, essa visão do, nossa, eu preciso ser feliz, ai, agora meu relacionamento não tá me fazendo feliz, então talvez eu precise me separar, enfim. Eu acho que tem que fazer essa pausa de pensar, pô, pra vida inteira, né? Talvez, será que não é uma fase que eu tô vivendo? Como é que eu trago o meu relacionamento pra essa fase? Ou como é que eu olho pro meu parceiro e penso, poxa, ele não tá na melhor fase dele, mas assim, eu vou ajudá-lo a chegar lá. Eu vou passar por ele com ele por essa fase. Então, acho que também isso tira o peso do outro te completar em todos os sentidos, né? Sim. Porque eu acho muita carga pra uma pessoa só carregar. Ela tem que te fazer feliz, ela tem que te motivar, ela tem que te fazer ser saudável, ela tem que te fazer ser o melhor profissional do mundo, ela tem que te fazer ser o melhor pai ou mãe do mundo. Sim. Enfim, ela tem que te trazer evolução espiritual, vocês precisam falar de tudo e todas as coisas juntos. Eu acho que às vezes é um peso tão grande para um parceiro, que quando você tira a lupa e olha o relacionamento que vai ser um relacionamento que você quer que dure a sua vida inteira, você vai começar a enxergar de outro jeito, né? Com certeza. Eu acho que, voltando, é muito importante você assumir a responsabilidade pelo resultado da tua vida. Então, nossa geração, nossos pais, acho que vieram de situações difíceis, passaram por muitos traumas, situações difíceis. A criança nasce, às vezes, pura e começa a passar pelas primeiras dificuldades na escola, na vida, com os irmãos, dentro de casa, e vai criando esses gatilhos, né? E acho que a gente ter o amor, que é de verdade a capacidade de colocar os medos, aflições, sonhos. E eu parava para pensar isso e, às vezes, pô, quantos pararam para de verdade pensar, né, qual que é os principais sonhos, medos, aflições do seu parceiro? Você coloca isso como tão importante quanto o seu? Porque se você faz isso, acho que essa parceria é gerada em momentos que, às vezes, ela quer que você faça queria que eu faça um programa que não é natural, que eu não gosto, mas se existe amor, acho que você se diverte um pouco vendo o outro se divertir. Você é ótimo pra falar. Não, e leva as crianças nos programas dela, tipo, às vezes... Não, você também, e coisas que... Achei que era esse programa. Não, esse aqui eu até me divirto, né? Mas é justamente nesse tipo de coisa que eu não pensaria, não faria, mas ver ela feliz, ver ela cumprindo o objetivo, o propósito, todo o potencial que tem, que me faz muito feliz e me faz dar vontade de estar aqui, de fazer, de acompanhar. E desse tipo de coisa até as coisas mais simples, né? De levar as crianças nos programas deles. Nossa, a gente vai Eu falar preferia disso. estar em outro lugar? Às vezes não, às vezes eu tô lá mais Não, feliz do que ele qualquer outra assim, coisa. A gente vai falar disso, mas assim... Eu me divirto mais que ela, né? Não, e assim, você vai começando a chegar, tipo, quinta-feira, ele já tem o roteiro do final de semana. Você acha que você vai ter um fim de semana tranquilo, você vai acordar, tomar café, Vamos lá, assistir galera. um filme. Não, ele já viu o restaurante temático de não sei o quê, o parque zoológico de não sei o que lá. Ele não tem preguiça, mas enfim, a gente vai falar disso. Agora, até puxando esse tema que você trouxe até das crianças, para quem, né, não sabe, nós temos 2 filhos. E eu acho que a chegada deles, assim, também materializou muito para mim o que é família. No sentido, assim, dessa escolha, sabe? E o que você acha, assim, puxando o que a gente falou um pouco, que eu acho que também é isso, do que é fundamental para um relacionamento durar, o que é fundamental para formar uma família, né? Então acho que acaba sendo um pouquinho repetitivo, mas eu acho que é importante Comunicação e comunicação colocar o outro e colocar o outro em primeiro lugar, mas na família não deixa de ser criar a nossa mini bolha, né? Porque às vezes os integrantes da família precisam, acho que, se sentir integrantes, integrados na família, parte dela, e que independente do comportamento deles, se é ruim ou bom, acho que isso garante, nunca entra em questionamento com eles pertencem ou não à família. Então acho que o ser humano é um animal, de certa forma, que se desenvolveu e que tem essa necessidade de pertencimento. de pertencimento. Tem, mas acima isso de tudo, eu acho que é a necessidade de pertencer, de se e de sentir parte. importância. Eu falo, isso. desculpa, amor, cortar, mas eu falo isso.
as crianças, desde criança, e os adultos não são diferentes. A gente precisa pertencer e ser importante. Isso é um princípio muito básico e muito pautado em Adolf Adler. E ele fala exatamente isso, que as crianças, elas precisam, as crianças e os seres humanos, importante no ambiente que ela está, ou seja, eu preciso contribuir para esse ambiente que eu tô, então, seja um casamento, eu preciso contribuir para esse casamento, eu preciso contribuir para essa família e pertencendo, eu preciso fazer parte dela, eu preciso saber que eu faço parte, que eu sou amada, independente de quem eu sou e das minhas escolhas, Exato. né? Exato. Eu acho que então o amor e comunicação geram um ambiente frutífero, né? Para a gente conseguir criar Sim. esse ambiente onde quem às vezes cai, ele tá protegido ali, ele consegue, né, se relembrar de onde que ele veio, quais as raízes dele, de certa forma. Sim. Então, você falava muito, né, a importância da gente ter esses momentos em família, da gente jantar junto, que é quando um ou outro traz aquela dificuldade numa conversa boba, mas que a gente pode contar histórias de família para as crianças e gera essa raiz, essa sensação de pertencimento, Claro. E de olhar para a porque... história da sua família e falar, nossa, olha, meus pais, meus avós passaram por isso, e eles, olha onde eles estão hoje aqui do meu Exato. lado. Então, acho que também traz muita resiliência, né? Tem até vários estudos que falam sobre a importância da família se reunir ao redor da mesa de forma constante, né? Não é no almoço de domingo, que é claro que é importante também, mas ter uma rotina de se reunir ao redor da mesa, porque são nesses momentos que os laços familiares são, né, fortalecidos. Nesse momento que a criança escuta sobre a origem dela. Sim. Então, vou dar um exemplo bobo, né? A criança tá aprendendo sobre alguma coisa que envolve uma região de onde a sua família veio. Então, vou dar um exemplo aqui, pessoal, da Itália. Nossa, você sabia que seu bisavô veio da Itália? Nossa, naquela época ele veio de navio. Aí você conta a história, o seu avô chegou aqui, não tinha nada, olha. E a criança vê aquilo ser materializado em quem o avô é hoje, e tudo que o avô conquistou, isso cria na criança uma resiliência gigantesca, Sim. além do senso de Com pertencimento. certeza. Então, é super importante isso. E uma coisa é a gente ouvir e falar, que nem se a gente ficar aqui batendo papo uma hora, mas quando a gente consegue gerar uma emoção, né? A gente tem a Claro, nossa na criança. viagem para tal lugar, que a gente... Ele adora Não, ir na que a gente... cabana, no Na meio da cabana, no meio da floresta. floresta, que a É gente isso. consegue, acho que criar essa emoção, criar essa sensação de família são aquelas memórias, Sim, né? Acho que é. felicidade nada mais é do que quando a gente lá no futuro olhar para trás e que momentos que a gente vai lembrar, que coisas que vão nos acalentar, nos abraçar, nos dar esse senso de segurança de casa. E acho que a gente intencionalmente gerar essas lembranças que eu acho que é muito legal. A gente conversou, né? A gente teve conversas e acho que é isso legal. Até passar sobre os valores, né? Outro dia a Uhum. gente fez até na Sim, empresa lá sobre a escala de valores e eu lembro que a gente já fez isso sim. junto, porque quando a gente vai passar para frente, para as crianças, entre nós, acho que ter essa mínimo alinhamento de visão, acho que facilita muito a gente quando chega nas brigas, nas divergências, Sim, como acho que conduzir a como situação, né? conduzir a Quais são os situação, e valores pra existem gente alguns conduzir valores isso? que são inegociáveis e que a gente tem muito claro, como fé, amor, Respeito, respeito e assim por diante. Mas honestidade. acho que o que a gente até conversou de amor em primeiro lugar acima de tudo, né? Acho que coragem para a gente conseguir tomar as decisões, criar relacionamentos de longo prazo entre nós, com a família. Acho que você sempre me apoiou, por mais difícil que seja, acho que você sempre me É. apoiou eu estar com a minha família e vice-versa. Então Isso acho é que muito legal de falar, Rô, sim, porque a gente fala muito, e eu acho super importante a família nuclear ser aquela família, sabe assim, core. Então, tipo, meu marido, eu e meu marido, nós somos a família nuclear, e assim, as decisões da nossa família cabem a nós, e a gente é a nossa rocha. Só que essa visão de família nuclear também é muito nova. Assim como o papel da criança e o papel do casamento, antigamente as pessoas casavam e ainda assim estavam ali né, morando junto com o pai, ou com a mãe, ou com o sogro, sogra, morando todos juntos. Eram vilas menores, enfim. Então, essa visão da família nuclear é muito importante. Eu acho uma coisa que também, depois que você tem filho, antes, com certeza, e principalmente depois, é a questão da família que não é a nuclear, né? Eu acho que hoje, com bastante amadurecimento, a gente tem muito claro o nosso núcleo, né? Eu e você, a nossa união, né? O nosso bonde uhum. juntos. Por outro lado, a gente faz questão de trazer as pessoas da nossa família para perto da gente, para perto do crescimento dos nossos filhos. Eu acho E eu acho que que isso foi essencial. Acho eu que também acho. olhando para trás, assim, acho que isso foi uma das questões que mais gerou, acho que Sim, divergências e problemas entre nós, porque as famílias têm diferenças, elas querem cada um dar sua opinião, se envolver. E eu lembro muito, acho que
pouco antes do casamento ali, que a gente começou a amadurecer um pouco mais essa questão e falou, não, nossa família, do nosso jeito, te amo, respeito, agradeço, acho que quem não é... e a gente tomou a decisão de como seria a nossa família, como seria nosso dia a dia, para depois, acho que com muita Trazer, maturidade e respeito entre os outros, a gente trazer todos para dentro, mães, pais e assim por diante. Mas acho isso é que super importante, né, Rô? Porque imagina assim, você ter que abrir mão, sei lá, do relacionamento com seu pai, sei lá, um exemplo X, em detrimento do seu com a sua esposa. Eu acho super importante ter esse diálogo, assim, a gente não deve se desvincular nunca da nossa família de origem, né? Então, eu acho que depois que os filhos vêm, você ter essa união sólida na sua família nuclear e trazer para perto as famílias de origem é muito importante. É muito importante para importante. as crianças, é muito importante para a gente. Mas isso só é possível, eu acho que você sempre apoiou, né, com que eu estivesse junto da minha família, trazer a minha família para perto, a partir do ponto onde eu acho que deixei muito claro que nosso núcleo é nosso núcleo, de que ela está protegida, e de que existe, a decisão vai ser sempre tomada entre nós, para depois a gente envolver Assim, qualquer familiar e e assim por também diante. eu Acho acho que que vem uma coisa assim, depois que os filhos nascem, por exemplo, vamos supor que não é o nosso caso, mas vamos supor assim, eu não tenho um relacionamento bom com a minha mãe ou com meu pai. Quando os filhos nascem, uma coisa é sua mãe e seu pai como mãe e pai nesse papel, outra coisa é sua mãe e seu pai no papel de avô e avó. Você tirar isso de uma criança, né, de não conviver com seu avô, com a sua avó, é uma pena, porque assim, é tão importante. E eu sou uma das netas mais novas das duas famílias, não a mais, mas do ali no grupo de baixo. Então, os meus avós, eu tive convívio, mas muito pouco. Meu avô paterno, por exemplo, ele faleceu, eu tinha 4 sim, anos. A minha avó paterna era uma pessoa, era uma mulher italiana que falava pouquíssimo português, então bem mais fechada emocionalmente. O meu avô e minha avó eram do interior, né, maternos. Então, eu tive uma relação, mas eu não tive uma relação profunda. Já você, o mais velho das duas famílias, você teve uma relação muito profunda com todos os seus avós. sim. E é tão rico isso. E assim, quando eu escuto você e quando eu vejo você, porque eu vejo que você tem muitas coisas do seu caráter também vieram dos seus avós, eu penso quanto eu quero que os meus filhos tenham isso. Porque isso é muito importante para a identidade da criança, para a identidade sabe assim, para enraizar a família, Sim. né? E por isso que eu acho que a gente quando os filhos chegam, tem que passar por cima de muita coisa. E tem que ser maduro, tem que ser responsável. Tem momentos que a chegada dos filhos, né? A gente até antecipou um pouco os assuntos, mas a chegada dos filhos eu acho que também tem que trazer junto a maturidade, né? Quando eu olho os meus filhos, nossa, eu quero muito que eles tenham os avós presentes. Sim. Eu não tive isso, o meu Não, marido teve e maravilhoso, eu quero que eles tenham. sim. Não, e de novo, uma vez que você é seguro, né, para isso, acho que se eu tiver algum problema com um familiar seu, isso vai me afetar zero. Acho que eu quero que ela tenha convivência com a família dela, porque isso vai ser importante. Então, acho que se você não tiver esse amor e reciprocidade, né, de se teu parceiro que ama a família, que tem um relacionamento da vida inteira com mãe, vó, tios e assim por diante, e você falar, não, eu não aceito isso, eu acho que é uma coisa muito egoísta e de pouca compreensão. Então, eu acho que a gente sempre fez questão um do outro, Sim. apesar de muitos momentos difíceis, Sim, e não era, né? às vezes não é uma decisão, ai, nossa, a coisa que eu mais amo na vida é isso, tipo, o que eu mais queria na vida Sim, era fazer esse programa hoje. Não, eu queria fazer um programa a nós, mas não, a gente vai vamos fazer envolver todo mundo, porque mas isso acho vai que ser para isso bacana. acontecer de forma saudável, eu acho que sim, é importante, e acho que eu tive que me posicionar muitas vezes, é importante para o homem, às vezes, né, se diz o homem da família, você, sim, se posicionar, estabelecer esses limites do que é saudável, do que não é, e olhando para o coração de cada um, para as pessoas envolvidas, acho que sua mãe, seu pai, sua sogra, todo mundo quer estar junto, quer participar. Então, acho que é É, egoísta você não permitir isso, mas você precisa criar quais são as regras, né, da os tua casa, limites, os sim, os limites limites saudáveis para a saudáveis. gente poder nos priorizar, estar saudável dentro de casa para a gente poder envolver os outros também. Sim, e isso que você falou me lembrou uma coisa que eu senti, assim, muito importante tanto no casamento como na gestação e no nascimento dos nossos filhos. No casamento, assim, as pessoas falam, é a noiva que tem que escolher, é tudo sobre a noiva. Não, a noiva que decide, a noiva, a noiva, a noiva. Nossa, mas eu tinha tão claro que não era só sobre mim aquilo ali, que não era a realização apenas do meu sonho, e sim a realização do sonho de várias pessoas, inclusive a minha mãe, a minha sogra, o meu pai e meu sogro, porque você vê ali que, de alguma forma, também é o sonho deles.
E é o que você falou, é egoísta você falar, não, eu como noiva que vou escolher isso aqui tudo, porque afinal é o meu sonho. Não, não é o meu sonho só, né? E eu percebi isso muito claramente, alguns momentos ali eu olhava e falava, nossa, mas olha, essa pessoa também tá realizando um sonho no meu Sim. casamento. Então, né, não se trata só sobre mim. E pra mim, tanto faz que flor coloca, entendeu? Tá deixando essa pessoa feliz, né? E o que é importante pra mim, tá ali. Os valores pra mim estão, né, estão ali. E o nascimento dos filhos também. Delicado a conversa, né? Sobre casamento. E no fundo envolve, não, amor, peraí, isso aqui é importante. Então, vamos lá, vamos posicionar, É, vamos fazer, vai ter que ser assim. E aí mas as pessoas que te amam, no fundo, vêm Mas junto. Eu também, acho assim, que, eu acho que tem que abrir mão de algumas coisas, claro. sabe? Claro, não o mais importante pra você, mas assim, pra incluir as outras pessoas, né? Quando os nossos filhos nasceram, eu também percebi isso. Eu falei, gente, claro, é um momento muito forte e marcante pra mãe e pro pai. Mas assim, também é um momento para os avós, sabe? Então, eu acho super importante quando a gente pensa em família, na chegada dos filhos, isso, que nada é só seu. Seu filho, claro, você é autoridade e tal, mas assim, é tão importante para o seu filho ter os avós, então, né, vamos trazer os avós. Eu acredito muito que para um relacionamento durar, para uma família durar, assim, a gente precisa estar bem com as nossas famílias de origem. Eu acho muito difícil. É claro que tem situações extremas, né, mas a gente está falando aqui de situações normais. Imagina se, por acaso, você tivesse que ter aberto mão de se relacionar com qualquer pessoa da sua família para estar comigo. Nossa, olha o peso disso, né? Será que você ia estar feliz? Não sei, né? Acho. não, acho que, de novo, a responsabilidade é de cada um. Então, acho que eu tenho que ter muito claro quais são as prioridades da O minha que que eu vida, o que que escolhi, eu né? quero, o que que eu escolhi. E acho que isso é o mais importante. Mas, no fundo, é difícil. Acho que qualquer um que não tenha uma conciliação com a tua família vai chegar no final Eu da também vida acho que em algum e fica momento aquele vai vazio, doer fica isso. É, algo que é difícil. eu Então, também acho. acho que eu quero ser o primeiro a te ajudar a ter isso e você sempre se É. esforçou muito Mas é pelo difícil, né? contrário. E até trazendo uma coisa que nem tinha pensado na pauta, mas assim, que eu acho que também é um momento difícil quando você precisa cortar as relações da sua família de origem. Não relações sociais, assim, mas cortar dentro de você algumas coisas do tipo, olha, agora eu tô entendendo que eu sou assim. Que é diferente do que a minha mãe e meu pai faziam. Eu acho Sim, que também, assim, esse processo de amadurecimento que um relacionamento duradouro e a construção de uma família traz, ela pode ser um pouco dolorida. Dolorida para todo mundo que envolve, que está envolvido nisso, né? No sentido de, olha, nossa, eu quero fazer diferente, eu quero ir para sim. esse caminho, eu quero ir para aquele. E aí é tão importante a questão da parentalidade, né? Assim, de você saber que mesmo que você escolha um caminho que é diferente do que você costumava fazer com seus pais vão continuar te amando, não está em jogo o amor deles, né? Então, como é importante também o que os pais construíram antes para quando você for formar a sua família, você poder olhar e falar, opa, peraí, na minha casa a gente não sentava na mesa. Sim, Não, mas na minha eu vou querer sentar. Ó, pai, mãe, a gente para almoçar aqui no domingo vai sentar aqui na mesa. Então, sim. assim, eu tô dando esse Não, exemplo e isso mais brando, mas é. assim, até para coisas mais profundas. Mas essa quebra de que em algum momento você precisa falar, não, eu sou assim, Uhum. né? Tem coisas que você vai querer carregar da sua família, tem coisas que não. E o que você não quer carregar, essa ruptura, ela é às vezes um pouco dolorida. E tem É, coisas, né, que a gente se sente um pouco traindo a família quando a gente fala, é essa tradição diferente. aqui eu não vou seguir, né? E acho que foi um pouco difícil a gente chegar, descobrir, entender, chegar Quais nos são? consensos, né, de quais são as nossas tradições, rotinas e assim por diante, quais que a gente vai trazer ou não, mas você tinha perguntado do ambiente para criar uma família saudável, acho que isso a gente não falou e é um dos mais importantes, né? Além da comunicação, amor, eu acho que é esse autoconhecimento para entender quais são os padrões que você carrega, os gatilhos, traumas que você quer passar para frente, quais você não quer passar Uhum, para frente, porque eu acho que é justamente esses sim. pontos Nossa, na de parentalidade isso é são os pontos de essencial. gatilho, né? E eu percebi quando a gente cria, a gente mais aprende do que qualquer outra coisa. Então, essa forma de a Lelê fez alguma coisa lá e eu fico brava com ela. Não faz isso! Se você fizer isso, ela não vai ganhar isso. E aí a B, não, como assim? Você tá louco? Então já vai começar a condicionar, a ameaçar. E aí, opa, e aí você começa a ver que eu fui assim, criado em várias situações Não, acho que todos assim. Aí você nós, recebe e né? replica. Se não fizer isso, vai fazer aquilo. E não que eu não faça hoje, mas Sim, mas a consciência, é um. né? De Opa, você. isso é um padrão que É. existe que eu também não quero repetir. Eu acho que o padrão de conversar, de não conversar, de ter comunicação. Então, eu fazia assim, sempre foi assim, sempre deu certo. Eu acho que é isso que a gente tem que. Não, e até a parentalidade consciente é um pouco isso, é você olhar
e falar, poxa, isso eu quero levar, isso foi super bacana, isso eu não quero. Hoje a gente tem conhecimento para fazer diferente, né? Então a consciência é muito importante. Eu acho que tanto a parentalidade como o relacionamento, né, a dois num casamento, a intencionalidade é muito importante, porque às vezes a gente acha que as coisas vão vir muito automáticas e elas não vêm. No relacionamento a dois, elas não vão vir sempre automáticas. Muitas vezes você vai ter que colocar uma intenção para aquilo dar Sim. certo. E aí eu queria te perguntar, pensando nessa intenção, quanto tem que pôr uma intenção para dar certo depois da chegada das crianças, né? Uma É. piada. Mas assim, tipo, o relacionamento obviamente muda quando Sim. chegam os filhos. E a gente teve filhos mais ou Bom, menos melhor a gente parar perto. por aqui, né? A gente teve filhos mais ou menos perto. A gente teve a Helena, e quando a Helena tinha 1 ano e 2, eu já engravidei do Luca, e eles nasceram com quase 2 anos certinho de diferença. Então, assim, a gente tá num ritmo de criança pequena em casa já faz 3 anos. E meio, é um pouquinho mais. E eu queria perguntar a sua opinião, assim, o que você acha que mudou no nosso relacionamento com a chegada dos nossos filhos? Dependendo da resposta, eu vou encerrar por aqui. Brincadeira. Não, acho que no começo é aquela maravilha, foi ótimo, etc. Que Mas. bom que ele falou que no começo foi uma maravilha. Não, porque acho que a gente Achei que vem você ia falar aquele. o começo foi um Não, caos, não, né? o comecinho, né? Foi uma maravilha. A Porque, gestação, é, brincadeira. porque vem aquele ânimo, estação, coisas novas, mas depois sim, é difícil. Acho que o homem acho que sente falta, né, Da da presença. presença da mulher, da atenção, porque antes era só nós, viaja, tem tempo, faz o que a gente gosta, e de fato a cabeça da mulher, quando começa a chegar ali por meio da gravidez pra frente, muda totalmente, é Nossa, foco gente, a to- minha, vocês não total têm na ideia. criança. Não, eu Eu sou uma tava mulher grávida, púrpura, não fala comigo. puérpera. Púrpura. Não, mas a E aí, verdade é que a gestação da Helena, principalmente, foi durante a pandemia. Então, assim, eu tive uma gestação muito tranquila. Então, assim, eu todo dia, eu tinha um momento meu com a minha barriga. Eu sentava, conversava, acariciava, ficava no sol. E às vezes eu falava pra ele, amor, fala com ela, põe a mão na eu barriga. tentava lá falar com a barriga, mas não conecta assim, né? Então isso eu acho legal da gente trazer, assim. Primeiro que eu acho que nisso a gente, enfim, a gente teve visões diferentes e talvez a gente tenha, e é até legal a gente mostrar que vamos ter visões diferentes em muitos assuntos, mas existe essa pressão muito grande e eu sou uma pessoa que eu tenho um posicionamento muito forte, que assim, quando nasce um filho, existe essa coisa, não, mas você não pode deixar o seu relacionamento morrer, não, você tem que conseguir sair com o seu marido pra jantar, vai sair uma vez por semana, não fica desarrumada em casa. É claro, gente, num cenário ideal, se você conseguir sair com o seu marido, incrível, se você conseguir se arrumar, vai ser muito bom pra Tive que bater o pé um pouco. para sua autoestima, mas a verdade é que eu acho, tá? E aí é uma opinião pessoal minha, que nada é mais a materialização, a concretização de um amor do que o nascimento de uma Sim. criança. E se durante 3, 4 meses o casal não conseguir se manter saudável, porque chegou um filho, vocês não conseguem ter encontros semanais, eu acho muito estranho, sabe, assim? Então, pra mim, eu tenho essa dificuldade, assim, com certeza o casamento é importante, e eu entendo a visão do homem, principalmente a gente já conversou sobre isso, de que, olha, eu também sinto falta de um certo cuidado, mas tudo bem, entendi, temos na lista de prioridades de cuidado da casa, o bebê recém-nascido está primeiro, porque eu acho que é muita coisa em cima da mulher, puérpera, a gente fala, eu não posso nem ter meu puerpério, mas brincadeiras à parte, é assim, de fato, eu acho que é muita coisa pra mulher, sabe? Assim, a criança tem 1 mês, você tá lá, tipo, dando mamar, super cansada, uma dedicação total, acordando de madrugada. Mas aí você tem que lembrar de sair uma vez por semana com seu marido. Poxa, óbvio que é gostoso, mas se não der, será que o casamento não se sustenta, não consegue ficar bem, né? Porque nada é mais material do que o nascimento de um filho. Sim. Mas aí eu acho que essa é uma visão diferente. Por isso que eu acho legal trazer a visão, e isso que a gente falou, de se colocar no lugar do outro, porque eu também precisei fazer um esforço, porque eu fiquei muito submersa né, no nascimento dos nossos filhos, me dediquei 100%, cuidei, e em alguns momentos sim, eu acho que esqueci do casamento, e o Rô trouxe essa visão, olha, seguinte, vamos ter um momento nosso, a gente precisa, vamos, né, sei lá, depois que as crianças dormirem, não precisamos fazer nada demais, mas a gente vai jantar, então acho que isso é bacana, assim, porque, de fato, para o homem é diferente,
para a mulher, né? É diferente, acho que, mas é importante se envolver, né? Porque, como você falou há um Sim. tempo, às vezes a gente vai se afastando, fica com a cabeça no trabalho, E a mulher e só a nos mulher lá filhos. só nos filhos, e aquilo que você não se envolve, não se interessa, né? Porque às vezes você não interessa por determinado assunto, mas se você não intencionalmente começar a ver o que o outro tá passando, tentar se envolver um pouquinho ali, e aí quando você se envolve, você começa a ver que aquela mesmo trocar fralda, né, do teu filho, gera uma conexão num momento ali que eu Claro. acho que é super importante, né? Eu falo que caiu a ficha pra mim de a importância de ser pai, a conexão que eu comecei a gerar com a Lele a primeira vez, quando eu tava ali, ela no primeiro mês, a gente teve a sorte da pandemia, a gente poder conviver um pouco mais nesse momento, e eu tava em casa, a gente optou por não ter babá na primeira... A gente nunca teve babá 100% fixa, e ali. que eu acho que isso é muito bacana, porque eu acho que sempre você acabou se envolvendo muito, né? Porque a gente nunca teve essa ajuda. Então, o que acontece? Chegava assim... Ela não queria nada, uma ajudinha, eu falei, Não vamos queria chegar num nada. equilíbrio aqui pra gente ter nosso Eu espaço. preferi ter um equilíbrio, eu preferi ter uma ajuda em casa do que com as crianças, porque pra mim era um momento assim, é um momento que eu decidi cuidar deles, enfim. É, mas eu acho que essa coisa assim, por exemplo, ele via o trabalho que era, né? Ele via a dedicação, o que exigia de mim. Imagina que ele E é aquele... ia falar, não, trocar fralda, meu bem, não vou. Às vezes você tá exausta, e aí você não tem o seu marido pra trocar a fralda da criança, porque afinal ele não troca. Então eu acho legal Não, e você podia, trazer né? isso, essa visão assim dos papéis, sabe? Assim, de Acho como é que que até como que a mulher pode trazer o homem, o seu marido, para participar de forma ativa dos cuidados de um recém-nascido, desmistificando o tabu que a gente tem de que homem não troca fralda, de que homem, sim. enfim, que o recém-nascido só precisa da mãe. Como é que a mulher pode fazer para engajar o marido nisso, né? Porque acho que às vezes a gente também fica querendo fazer tanto que você não dá nem espaço para o marido Sim. participar. Desculpa. Eu acho que você já sempre veio comunicando qual que era a sua expectativa do que é Sim. ser um pai. Eu acho que isso começa Aí, isso, desculpa a te ter um... cortar, só um parênteses, gente, isso é tão importante. Eu sempre comuniquei muito claramente o Ela que eu até com o esperava. namorado, bem no começo do relacionamento, ela falou, deixa eu ensinar como que é namorar. Não, Você não mas pode viajar e não me ligar, não sei o mas que, isso é funciona óbvio. assim. Você foi viajar, a gente namorava, sei lá, 2 meses. Ele foi viajar a Corpus Christi. Enfim, não foi comigo, foi com uma turma de amigos e não me ligou nenhum dia do feriado. Bom, mas enfim... Chegou só pra colocar. E chegou todo feliz. No dia da segunda-feira, eu falei, opa, meu bem, deixa eu te contar. Se você tá namorando, você vai ter que me ligar. É mesmo. E a gente foi, acho que se ajustando, mas ela sempre durante a gravidez, acho que a gente foi conversando muito sobre essa expectativa que um tem do outro. O que é ser mãe? O que é ser pai? O que é ser marido nesse momento? Então, acho que vai ser se prepara para um daqueles momentos onde não vai ser equilibrado, né? Fora as tuas responsabilidades, e acho que, de novo, essa questão dos papéis pode ser muito, muito polêmica, né? E não tem certo e errado, mas a gente chegou entre nós em consenso do que seria o papel um do outro nesse em termos momento de... até da nossa vida, né? Nesse Depois momento pode de mudar vida, pra frente. exatamente, depois pode mudar. Acho que o importante é o outro ser realizado, feliz, seguro, valorizado dentro daquilo que a gente combinou entre nós. E aí fica mais fácil, porque aí você consegue fazer 1 mais 1 dá 3. Né? Se os dois fizerem a mesma Entendem coisa, que os competirem outros... pela mesma coisa, e principalmente competirem, que é um absurdo, a gente não vai conseguir criar uma família da forma mais eficiente e boa um para o outro e para os integrantes possível. Mas eu admiro muito você, assim, como pai, sabe, Rô? Eu acho que depois de tantos anos juntos, eu consegui te ver, assim, no melhor papel da sua vida. Foi muito louco, porque quando você pegou a Helena no colo, eu nunca vou esquecer, eu tava bom, primeiro que eu tava... A Helena, eu fiquei Não, e não muito... era nem um papel que a gente tinha combinado, de certa forma, assim. Isso aí foi uma coisa que, justamente por querer junto, por querer estar junto, eu me envolvi de uma forma que Mas é mesmo muito na gostoso. maternidade, isso eu fiquei muito impressionada, assim, uma coisa que eu vou sempre lembrar. Quando a Helena nasceu, enfim, eu já tava muitas horas em trabalho de parto. Nossa, assim, eu tava já em outra dimensão, eu acabei indo pra uma cesárea. E eu lembro que quando você pegou ela, e eu vi, você parecia que você já tinha pegado ela, sei lá, em outros momentos, sabe? Você parecia que você já conhecia ela, que você já tinha pegado um bebê no colo várias vezes. Você teve, acho que uma conexão tão forte com a Lelê, logo na primeira vez que você pegou ela no colo. E eu senti uma mudança muito grande sua na maternidade. Os 2 dias ali que a gente ficou na maternidade, eu senti assim, o quanto você virou protetor.
sabe, assim, nossa, não, que, sabe, assim, não sei, parece que veio uma coisa, do tipo, uma responsabilidade, numa forma bonita de dizer, né, porque às vezes a responsabilidade parece que é um peso, mas não, ela, na verdade, você tem responsabilidade quando você tem algo muito valioso na sua mão. E as E escolhas ficam mais fáceis, né? Quando você tem muito claro e ali a para mim ficou prioridade. muito claro. E você é um pai, assim, que eu tiro o chapéu, assim, não por ser meu marido, mas porque você, assim, é muito notório o quanto você ama e vive pelas crianças, assim. Sempre você tem um tempo livre para estar com as crianças. Ele tá sempre pensando nas crianças, em que a gente pode fazer por eles, com eles. É muito bonito ver isso, sabe? E eu fico muito feliz, porque eu acho que de alguma forma, claro que tem muito seu, de quem você é, dos valores que você carrega, né? De como você quer a vida, de como você enxerga as coisas, do amor que você tem dentro de você. E tem também, eu acho que de uma forma que a gente acertou em conduzir a situação. Né? Eu acho que a gente, como casal, acertou muito na comunicação. Claro, gente, não foi fácil, óbvio. Começo, de repente mudou tudo. De repente, final de semana que a gente fazia de um jeito, agora a gente tem que fazer de outro. Mas eu acho muito bonito o quanto os dois embarcaram nisso, sabe? Isso eu acho que faz muita diferença para dar certo, porque é muito difícil se só um tá muito, Sim. muito no barco da parentalidade e o outro não tá. A carga fica muito mais pesada. É como se um estivesse remando para a direita, o outro para a esquerda. Então, assim, o barco para andar ele é muito mais puxado. E eu acho muito legal isso, assim, acho muito bonito de ver como você se tornou, né? O pai que você se tornou. Mas eu acho que você foi muito convidativa, né? A gente alinhou expectativas, Sim. acho que você foi colocando um pouco o que era ser pai, eu fui buscando, aprendendo, e acho que Eu sempre trouxe, né? Eu acho que é pra conversa. Até em sempre termos de trouxe, e acho que parentalidade. importante, né? Para envolver o marido, de certa forma, em alguns momentos, acho que a primeira vez, não lembro com quanto tempo, que, vou fazer não sei o quê, me deixou com ela. E aí, nossa, eu vou ficar sozinho com ela? Vai, mas você Vai, consegue, você vai, dá tá uma conta, seu madeira, tá lá, pai. não sei o quê. E aí você vê que não, eu consigo, e Eu acho que te lembro dá até, aquela... isso até, vou contar muito rapidamente. Eu fui uma pessoa assim que nossa, eu sempre fui muito fã da amamentação, enfim, nunca quis dar mamadeira para Helena, nem comer leite até 6 meses e tal. E quando ela deu 6 meses, eu tive que me ausentar mesmo de dormir fora, porque a gente teve enfim, uma intercorrência médica na família. E eu lembro que você ia dar a primeira mamadeira com meu leite. Nossa, e assim, eu falei, gente, mas ele dá. Tipo assim, eu tinha tanta segurança que você dava conta, porque eu já tinha te visto ser pai, enfim. Não, e tem casal, eu falei, nossa, mas tem casal que não fica sozinho, vou ficar eu sozinho com a criança de 6 meses. E você E no dormiu, fundo, bom, e no fundo acho que isso é muito importante. Acho que vocês, como casal, tenham a confiança de, nossa, né, vocês dão alguém, conta, de exato, ficar gente. um fim de semana, só Pelo amor de Deus. vocês. Não, Pega e assim, vai a verdade viajar, é eu acho que que isso ajuda não, muito. a verdade é que todo mundo dá conta de cuidar dos seus filhos. Eu acho que a gente Sim. também tem uma glamourização do apoio, da rede de apoio. Claro que é incrível você ter ajuda, é legal, é bacana. Mas assim, ao ponto de você achar que você não dá conta de cuidar do seu filho, você dá conta de cuidar do seu filho. Ele é o seu filho, Deus deu ele pra você, porque você dá conta de cuidar dele, você tem o que ele precisa. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Eu nunca tive, sabe, a gente sempre teve muito claro na nossa cabeça, finais de semana, óbvio que a gente dá conta, vai mudar a nossa dinâmica? Vai. Vai ser diferente? Vai. Graças a Deus. Vai ser diferente porque a gente tem 2 filhos. Olha que bênção enorme. Então, acho que é um pouco E os isso, né, amor? perreios, né? As dificuldades fazem muito parte de criar a Exato. relação. Acho que a gente acaba gostando. E muitos perrengues, né, amor? Muitos perrengues. Muitos, muitos, muitos. Amor, eu adoraria, assim, ficar conversando horas. Eu faço isso mesmo. A gente conversa muito, isso eu acho muito legal, né? É, e assim, pra gente fechar essa conversa, a gente falou bastante, enfim, de tudo isso. Eu queria que você desse um conselho, acho, assim, não sei se conselho, ou fizesse uma reflexão sobre o papel do pai na criação dos filhos. Porque a gente fala muito da mãe, a mãe tem um protagonismo muito grande na criação dos filhos, obviamente, ela ocupa um papel de muita importância, porém o pai também ocupa um papel de muita importância, né? E eu queria que você deixasse um recado para os pais que ou vão ter filhos ou têm filhos pequenos, de como assim exercer de forma tão linda essa missão de vida que Deus dá, né? Que é a chegada de um filho. Eu acho que, em primeiro lugar, que eu falei, né? Assumir a responsabilidade pela família, acho que ter coragem de fazer isso. Porque eu acho que hoje é muito fácil, não, é nós, e no fundo, acho que deu certo em muitas situações, porque acho que ela falou, eu vou fazer dar certo, a responsabilidade é minha, e em muitos momentos eu falei, não, a responsabilidade é minha, eu vou fazer dar certo. Então, tem horas que o outro cai e acho que a gente precisa ter muita clareza sobre, acho que eu coloquei para mim, que eu tenho sim responsabilidade de dar direção, de prover, de proteger a família em muitos momentos e fiz isso acontecer, acho que
ela tinha uma carreira, né, em mercado financeiro, acho que ganhava mais que eu, era mais qualificada, que eu poderia Uhum. ir muito longe, mas ela optou, não, vou te acompanhar, vamos junto, acho que a gente vai ter papéis diferentes e isso foi muito construtivo, acho que para nossa vida, para nossa família. E acho que foi fácil, acho que assumir esses papéis, porque eu acho que ela, no papel que está hoje, eu gosto de colocar para cima, tão o mais importante como o meu, e acho que não é porque um traz dinheiro, o outro faz outra coisa que é mais ou menos importante. Eu acho que, e quando a gente tem esse amor verdadeiro, acho que você proporciona esse ambiente de segurança para não ter que nunca colocar na cara porque faz alguma coisa ou outra. Acho que não tem um que é mais importante. Acho que, e do marido é importante trazer isso, às vezes, do pai, de dar essa segurança, de dar essa Sim. clareza de que, independente do que acontecer, a responsabilidade é minha, eu vou me matar para fazer isso dar certo. E acho que ela também, nas questões dela e assim por diante. Mas eu acho que esse amor, senso de responsabilidade e de esse amor por você mesmo e pelo outro, eu acho que igual você, né? Tanto ou igual, Sim. com as mesmas sonhos, aflições, medos tão importantes como o teu, para a gente poder ser um time e fazer isso junto. Que lindo. Que muito bonito ouvir isso, principalmente num mundo em que a gente escuta tanto sobre o eu, né? Ah, eu acredito que a gente está num momento de sociedade muito autocentrada e a gente esqueceu um pouquinho a importância da servidão, a importância de servir o próximo, a importância de ser humilde, de se colocar depois. Então, eu acho muito bonito ouvir isso, porque é quase que quase que aquece o coração escutar isso, que as famílias podem ser formadas e podem ser felizes formadas na servidão ao próximo, e E no não quer amor ao dizer para se próximo. colocar para depois, porque acho que você não dá o que você não tem. Então, Exato, por isso que mas eu falei, um amor próprio e um amor pro outro. Acho que você se valorizar, se reconhecer, entender as diferenças do que é a sua família, pais, mães, quem é você e o que que você pode sim, trazer para esse novo meio e chegar num consenso junto, né? exato. Que lindo. Amor, obrigada. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa conversa. A ideia é exatamente essa, que eu traga várias pessoas muito importantes, muito especiais, que tenham um coração muito bonito, para a gente falar sobre parentalidade, e juntar os conhecimentos da educação parental, com outros conhecimentos desse mesmo meio, desse mesmo ramo. Tem tantas pessoas vivendo vidas tão bonitas e eu sempre tive vontade de conversar com essas pessoas, então eu espero que vocês gostem e a gente se vê na próxima. Beijo.